Olá, pessoinhas! Aqui quem fala... Tá preula, quase que eu derrubei. Olá, pessoinhas! Aqui quem fala é a Sassá. E, gente, eu não tô morta. Acredita? Eu não tô morta. Eu juro por tudo, eu estou viva. Em carne e osso. Então, assim... Ai, ela passou 5 meses distante. Eu voltei. Tava com saudade? Eu tô aqui agora. Eu tô aqui, tá bom? Eu voltei. E eu voltei com um cenário. Assim, o cenário é só a minha decoração, fofinha, o Snoopy, coisinhas fofinhas, mas vai ser o nosso cenário a partir de agora, porque eu sou fã número 1 do Snoopy. E ele tem que estar aqui pra acompanhar as bizarrices e abençoar vocês. Então, quando terminar o vídeo, ele vai abençoar vocês para que nada de ruim aconteça com vocês. Nenhuma das coisas que eu vou contar aqui agora. Mas, pessoas, eu estou aqui com uma história atemorizante, eu diria. Essa história, realmente, de verdade, foi a história mais assustadora e creepypasta mais assustadora que eu vou trazer pro canal. E assim, pensa que você tá... Tem sempre aquele momento que a gente vai sair das casas dos nossos pais, a gente tá indo pra faculdade, ou no Brasil é mais comum a gente fazer faculdade na casa dos pais. Mas lá pra fora, normalmente as pessoas vão morar na faculdade. Então é mais comum elas saírem das casas dos pais. Pra gente, depois de terminar a faculdade, a gente sai normalmente. Assim, eu sei que tem pessoas que saem mais cedo da casa dos pais, mas normalmente é assim, as pessoas, elas terminam a faculdade e saem. Imagina que você está nesse momento de transição. Só que antes, no seu passado triste e cruel, você teve um irmão. Só que esse irmão, infelizmente, veio a falecer. E aí você tá aqui naquele momento de sair de casa, finalmente deixar aquelas coisas para trás, mas você sente que você precisa levar algo do seu irmão, porque ele forma parte de você e você quer levar essa parte dele junto com você, importante. Você quer uma peça de roupa, ou talvez um quadro, ou qualquer coisinha dele que tenha uma boa lembrança para você. Mas em vez de achar algo bom e positivo, você encontra algumas fitas de vídeo curiosas. Fitas que você nunca tinha pensado que existiam, mas é da sua família. E você tem quase certeza que você nunca viu uma câmera. Então, de onde que nasceram esses vídeos? É o que a gente vai descobrir agora com o protagonista aí, coitado dele. Eu não queria estar na pele dele. Mas é isso, gente. Esse é o vídeo de hoje. Eu espero que vocês gostem. Assim, estamos na vibe de voltar. São terras novas aqui. Estamos explorando e vamos voltar para esse canal com toda a força. Meu irmão morreu quando eu tinha 7 anos. Ele tinha 13. Ele se afogou no lago que ficava na rua da nossa casa. Meus pais nunca tocaram no quarto dele. Tentaram uma vez, mas não conseguiram. Era muito cru. Depois disso, a porta simplesmente ficou fechada. O quarto dele virou uma espécie de museu dele. Isso foi há 11 anos atrás. Então, 11 anos, ele tem mais ou menos 18. Ele tem 18 anos. Então, é basicamente a fase da faculdade mesmo, dessa transição aí. Isso foi há 11 anos. O quarto dele continua igual. Esta manhã, enquanto fazia as malas para a faculdade, pensei em finalmente entrar lá. Meu plano não era nada dramático. Eu só queria pegar alguns moletons ou talvez alguma coisa que fizesse lembrar dele, ou 2 lembranças, algumas coisinhas para levar comigo para a faculdade. Algo para me segurar, algo para eu fazer, quando eu sentir saudade de casa, eu me segurar naquilo. Com toda a transparência, eu já estive no quarto dele várias vezes.
Sentei na cama, dei uma olhada nas prateleiras dele, mas nunca realmente fui procurar algo. Parecia errado e eu realmente não tinha vontade de fazer isso. Eu só sentia falta do meu irmão. Essa também não era a minha intenção hoje. Não era a minha intenção encontrar uma pilha de DVDs enfiadas na última gaveta do cômodo dele. Então, assim, não era a intenção dele achar nada preocupante lá. Ele já foi com a esperança de achar uma coisinha, pá, pegar e vazar. Porque era um cômodo fechado ali e tudo mais. Então, assim, não sei. Temos que continuar. 3. Apenas identificados como 1, 2 e 3. O único aparelho de DVD da casa ainda está conectado à sua velha TV. Todo o resto foi para o streaming, anos atrás. Por um minuto, eu disse a mim mesmo para não fazer isso. Eles não eram meus. Provavelmente não importavam. Peguei alguns dos itens que eu tinha juntado no quarto dele, coloquei os DVDs de volta na gaveta dele e voltei para o meu quarto. Hoje à noite, eles começaram a me chamar. Eu sei que isso soa como se eu estivesse curioso, como se a minha curiosidade estivesse me consumindo. Mas não foi nada disso. Foi físico, um aperto no peito que eu senti. Então voltei, devagarzinho, escondido, pelo corredor. Entrei no quarto dele, tranquei a porta para que meus pais não ouvissem e coloquei o primeiro DVD. Era um vídeo caseiro. Eu nem sabia que tínhamos um. Eu não lembro dos meus pais terem tido uma câmera. E é aquele momento que eu paro pra pensar na cabeça do personagem, assim. Ele perdeu o irmão dele. E assim, talvez seja realmente algo físico que tava puxando ele. Talvez uma manifestação, talvez um espírito. Mas também tinha muito de... Tem algo do meu irmão que eu não sei. E eu acho que isso é muito profundo. Porque perder uma pessoa é você, aos poucos, meio que não ter lembranças mais dela. Então, ter esse contato de ter algo para ver ainda dele, ter algo para consumir desse irmão, eu acho que isso foi também um dos pontos que mais pegou, assim, porque realmente é algo trágico e que se você pode ter um pouquinho a mais do seu irmão, você vai atrás. Tanto que eu acho que ele foi uma pessoa, assim, com muita força de vontade, porque se fosse eu no lugar dele, eu, com certeza, na primeira, eu vi que tinha DVD ali, eu falei, nossa, meu irmão gravou DVDs, eu posso ter alguma coisinha dele. Eu já teria visto. Ele foi ainda muito perseverante. Eu lembro dos meus pais terem tido uma câmera. O vídeo começou com estática. Depois clareia o suficiente para mostrar algo. A imagem está turva, distorcida. Poderia ser a sala de estar, mas os móveis parecem estranhos. Tudo é grande ou pequeno demais, mudando de cor sempre que o quadro treme. Às vezes parece quase um quarto, às vezes um corredor. Assim, sobre esse comentário dele, eu acho que normalmente quando a gente tá vendo vídeo de DVD, eu tenho esse sentimento também, que as coisas estão muito distorcidas, algo parece muito grande, ou muito pequeno, ou estranho, as cores ficam mudando, assim. Só que quando ele falou, parece quase um quarto, ou às vezes um corredor, não, tipo, quando você tá vendo, você realmente tá vendo meio distorcido, meio com estática, meio todo desgranhado, meio todo desgranhado, mas você consegue ver plenamente a imagem, assim, tipo, você consegue ver o que é o ambiente. Se ele não consegue distinguir o que é o ambiente, talvez seja por causa que o vídeo é antigo ou demônio. Nenhum rosto, nenhuma forma definida. Apenas sombras tremeluzentes que compõem ao que as vozes dizem. Porque
há vozes familiares, há risadas, pratos tinindo e a minha mãe chamando o nome do meu irmão. Parece a família ao fundo, só que fora de vista, embaçado. Ouço a risada do meu irmão e o som me engole por inteiro. Ele ecoa pela minha cabeça, ele bate nela e eu consigo ouvir os meus ossos que compõem o meu crânio se debatendo. Embaixo dela, a outra voz, baixo, deliberadamente, próximo o suficiente para que você não deixe de notar. Você ainda não percebeu. Aí, o vídeo foi cortado. Simples assim. Vamos comentar sobre esse... Mano, que... Primeiro, uma fita com o seu irmão rindo. Só que a única coisa que me estranhou, porque assim, vamos tentar colocar isso numa situação real. É realmente uma fita da família e provavelmente a qualidade tá ruim. Colocando numa situação real. Se isso é verdade, isso aqui é a coisa mais rara que esse homem pode ter na vida e mais importante de todas, com certeza, sem dúvida nenhuma. Mas a única parte estranha é você ainda não percebeu. Por que isso estaria no vídeo? Por que eles estariam falando isso? Não faz sentido nenhum. Então, essa parte pega. Mas assim, segura, que tem muita coisa pra ver. Corri para reproduzi-lo, sem nem pensar nos outros 2 discos ainda empilhados embaixo da TV. Eu só queria ouvir a risada de novo, aquela risada. Tentei não pensar no final, embora o medo dele estivesse subindo lentamente pela minha espinha enquanto eu apertava o play. Porque, pelo jeito como falava, parecia que não fazia parte da gravação, como se eu estivesse falando com a câmera. Então, basicamente o que ele tava falando é que, tipo, ele não se importou. Essa parte eu não entendi muito, mas eu acho que é erro da tradução do inglês para o português. Então, assim, nessa parte que ele tava querendo dizer é que ele correu, colocou de novo o primeiro vídeo, sem se importar com o final dele, que foi, você ainda não percebeu. Ele não se importou com isso, mas o medo dessa frase já tava subindo. Sabe quando o medo vinha de baixo assim? Tava subindo o medo. Porque parecia que não fazia parte da gravação original. Parecia que era alguém, tipo, como se eu estivesse falando com você, entendeu? Assim, cara a cara. Agora eu tô olhando aí você. Você acha que eu não tô vendo você deitado? Ah, mano, enfim, vamos continuar. Apertei o play novamente. Dessa vez, pausando a cada poucos segundos. Desesperado para entender o que estava vendo. Mas nada se manteve. Tudo no filme parecia quase familiar, como uma sala em que eu juro que já estive, mas não consigo me lembrar. As paredes são um pouco estreitas demais e as cores são desbotadas o suficiente para tornar algo que você nunca viu antes. Isso me fez sentir como se meu cérebro estivesse em curto-circuito ou explodindo. Então congelei o quadro, pouco antes do momento em que ele riu. E lá estava, uma legenda, fraca e amarela, queimada no canto da tela. 30 de julho de 2015. 7 meses depois que o meu irmão se afogou. Meu primeiro pensamento foi que era uma falha. Tinha que ser. A câmera deveria estar errando o ano. Não há outra explicação. Obriguei-me a respirar e conter o pânico que estava crescendo dentro de mim. Então, apertei o play novamente. Tá, eu vou dar outro contexto aqui, porque eu também não entendi essa parte. Não tô entendendo nada, né? Não tô entendendo nada, enfim. Pelo que eu entendi, 7 meses depois que o irmão se afogou, essa é a data. Só que
ele achou que a câmera tava com o ano errado. Eu acho, minha teoria, porque o ano nos Estados Unidos é diferente. Então, o mês vira, tipo, o lugar, a posição. O mês vira ano e o ano vira dia. E o dia fica no meio. Eu acho que é assim. Se não for, perdão, errei. Mas eu acho que é assim. Então, eles se alteram. Então, eu acho que é por isso que ele achou que estava errado. Porque talvez tivesse mudado as posições. Não sei, mas ele achou que estava errado. Então, apertei o play novamente. Sua risada preencheu o ambiente por um segundo. Meu medo desapareceu. Era só ele de novo. Ele estava vivo, acolhedor, presente. Uma onda agridoce de conforto e tristeza preencheu o lugar. Eu estava escutando a risada do meu irmão. Mas então a voz se retornou, mas dessa vez molhado contra o microfone, quebrado e cortando a estática. Você percebeu? Gente, ele percebeu a data. Ai, ele percebeu. Fudeu. Meu Deus, fudeu. Eu até vou mijar depois disso. Voltei. Eu sei que vocês estão ansiosos pra saber o que aconteceu. Então eu tive que ir rápido, né? Muito rápido. Demorei uns 5 minutos. Enfim, vocês não viram, não importa. Arranquei o DVD do aparelho e joguei do outro lado da sala. Nem sei por que fiz isso. Adrenalina, eu acho. Minhas mãos tremiam tanto que eu não conseguia me controlar. Eu estou tentando pensar em uma explicação lógica. Eu quero acreditar que existe uma, mas cada razão que eu invento parece mais superficial. Voltei correndo para o meu quarto e me enfiei debaixo das cobertas, como se isso fosse ajudar em alguma coisa. Não quero assistir aos outros vídeos, não quero mesmo, mas eu sinto que eles me puxam como se não tivesse terminado ainda, como se eu devesse alguma coisa ainda. Não consigo dormir. Tá escuro, está tarde e a chuva acabou de começar. A torneira do banheiro sempre pinga, mas hoje o barulho é muito mais alto. Quase dá para confundir com passos. Depois disso, não teve nenhuma atualização. Nenhuma atualização. E tenso demais. Assim, eu não ia dormir não. Acho que eu não ia dormir mais por muitos anos da minha vida. Eu não... Se ele teve anos, eu tava lendo os comentários e todo mundo falou, morreu. O OP morreu. OP é o escritor do post, né? Do Reddit. Então, assim, OP está morto. É isso que todo mundo está falando. E então, provavelmente, ele faleceu, gente. Essa notícia triste que eu tenho pra falar, mas eu fiquei muito aterrorizada por essa história. Então, assim, eu gostei muito dela. Foi legal demais gravar ela. Então, assim, ler essa história é um sentimento muito estranho, porque ao mesmo tempo que eu sinto segurança, porque é o irmão dele que já veio, faleceu e tal, então já faleceu e tal, e ele só tá querendo algo importante, tudo parece bater, tudo parece dar certo. Os pais não entram lá porque é muita memória. Ele vai pra faculdade que é uma memóriazinha. Tudo parece bater. Só que quando tudo começa a dar errado, ele vê a fita, aí você percebe, não, tem alguma... Não tá puro isso aí, não tá puro, não tá. Então, assim, é uma história incrível, de boa. Eu estou até agora com medo, mas vai passar, né? Vai passar. E assim, espero que vocês tenham gostado também. Boa sorte. Isso foi uma história legal. Eu quero trazer mais desses tipos de história. O Reddit que eu peguei é o Sem Dormir, No Sleep. No Sleep, que é um Reddit que eu vi outros youtubers fazendo. E eu achei essa história muito legal, não tinha escutado em lugar nenhum. E tá aí pra vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, já sabe, né? Papo
papo de youtuber. Você já sabe. Por que eu tenho que falar se você já sabe que tem que se inscrever, tem que dar like, tem que deixar um comentário legal? Sara, eu amei esse vídeo, por favor, traz mais. Então, gente, por que eu tenho que comentar? Por que eu tenho que falar? Vocês já sabem, né? Então, tudo bem. Se vocês já sabem, tudo bem. Eu espero que eu consiga trazer mais vídeos desse Reddit, porque as histórias são muito legais. Então é isso, guys. Beijinhos, se cuidem e tomem cuidado com torneiras e passos, tá?